Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que não me permitiu dormir da vigília para cá. Amém. Hoje à noite eu durmo, não é possível. Mas eu quero compartilhar uma palavra que não me deixou dormir. Quero entregar essa palavra para a igreja do Senhor. Aleluia. O título dela é Não Faça a Obra do Senhor Relaxadamente. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. E eu quero ler um texto que, apesar de, no contexto dele, atribuído a uma certa classe de pessoas, foi o texto que o Senhor gritava em seu espírito ao meu coração. No livro de Jeremias, capítulo de número 48, verso de número 10. Jeremias 48, 10. Quantos têm Bíblia? Digam graças a Deus. Você vai encontrar Isaías e logo só continuar um pouquinho você encontra Jeremias, capítulo 48, verso de número 10. Amém? Façamos a leitura. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a espada de derramar sangue. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma relaxada, em outra versão. Conseguiram ler? Está aqui. Irmãos, esse é um texto destinado a um povo específico. É Deus tratando aquele povo para agir com rigor, por causa daqueles que estavam fazendo a obra do Senhor de forma relaxada. Essa é uma mensagem à severidade. Deus está dizendo aos filhos que tratem aqueles que estão fazendo isso de forma correta, de forma severa. Essa é uma mensagem acerca de Moabe. Porém, irmãos, essa mensagem que aparentemente é mais endereçada aqui nesse contexto a líderes de um determinado departamento, pessoas que têm um cargo oficial, ministros, missionários, pastores, líderes. O Senhor ministrava ao meu coração ela como uma urgência à igreja do Senhor, porque a obra que foi designada a alguns públicos é uma obra de urgência para toda a igreja nesse tempo, irmãos. Aqui destinada a um povo, específica a um público. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja do Senhor. Como você reagiria se levasse o seu carro, a sua moto, se levasse um técnico, um eletricista, um pedreiro para a sua casa, e essa pessoa fizesse um serviço negligente? Você deixasse um aparelho seu para consertar em uma empresa, e essa pessoa tratasse você de forma negligente. De vez em quando a gente precisa levar um som, um data show. Inclusive o data show daqui está para manutenção, esse é o reserva. Por isso às vezes alguns BOs. Então imagina que aquela pessoa trata as suas coisas de forma negligente. Um restaurante onde você é tratado de qualquer maneira. Eu não preciso pedir para levantar a mão, mas eu acho que é quase unânime a igreja que ninguém gostaria disso. Nenhum de nós gostaríamos de finalmente começar a construir a nossa casa e colocássemos lá profissionais que fariam de qualquer jeito. Não, aqui é uma casa, né? Eu não vou nem usar ferro não, porque a Jesus está voltando. Basta ela durar um ano e pouco, daqui a pouco ele volta. Alguém que tratasse um equipamento seu, colocar o seu filho numa escola e ver o professor dele tratando ele de forma qualquer, de forma negligente. Nenhum de nós gostaríamos, nenhum de nós nesse contexto. Eu vou
melhorar um pouco. Imagina que você não está em Imperatriz, onde você pode escolher a igreja que congrega, que tem muitas, onde você tem líderes, pastores ligando, hoje é célula, venha meu amado, eu quero orar por você, o que está acontecendo? Imagina que você é um povo não alcançado, você está em algum lugar, em alguma nação, talvez numa tribo, nos ribeirinhos, no Amazonas, na região de Maués ali, e o único missionário que chegou lá, ele é negligente, ele só quer dormir o dia todo, ele não quer pregar para você, ele não quer orar por você, ele não quer a obra do Senhor, ele é negligente. Diga misericórdia. E por que então nós queremos tratar a obra do Senhor de forma negligente? Se nada nós aceitamos a negligência, por que nós queremos aceitar a obra do Senhor e fazê-la de forma negligente? É comum vermos pessoas que foram designadas para uma missão, para uma função, seja uma célula, você vai orar na hora da célula, você vai ler a Bíblia, seja numa oração no serviço, meu irmão, ora lá no serviço, por mim, seja um patrão cristão que alguém esperava uma atitude mais correta, você que a sua vizinha pediu para orar por uma situação dela, por uma causa dela, e é comum ver as pessoas já começaram pedindo perdão. Ela foi chamada para fazer uma oração na empresa, ela foi chamada por uma vizinha para orar por ela, ela foi chamada pela família num almoço de domingo para orar, ela já é cristã e ela já começa pedindo perdão. Gente, vai desculpando aí, porque a correria está grande, se eu não der conta de orar. Vizinho, eu não fui orar por você lá porque eu estava muito ocupada. Na escola, termina o ano todinho, ninguém sabe que você é cristão. Aí na formatura, meu pastor está aqui, o meu líder, eu quero agradecer ele. O povo, desculpa aí, eu não avisei que eu era cristão, porque não deu tempo, a correria. Se a gente não aceita a negligência em nada nosso, eu quero te perguntar, será que Deus, irmãos, aceita nesses dias negligência com as coisas dEle? Fazermos de qualquer jeito com as coisas dEle? Eu quero te falar que mentiram para você. Mentiram para você. A igreja desse tempo tem dito assim: se é para Deus eu vou fazer de qualquer jeito porque Ele entende. Mentiram para você. Deus nunca pediu que fizéssemos as coisas para Ele de qualquer jeito. Eu vou chegar de qualquer horário, eu vou fazer de qualquer jeito porque Deus entende. Não, irmãos. Deus deu o melhor dele para salvar as nossas vidas no Calvário. Deus o tempo todo nos tratou com misericórdia, com graça. O texto de Jeremias 48, já é Deus vendo o ápice da impunidade. Ele diz, olha, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, tratem esse povo com mais rigor, com mais severidade. Porque o mesmo Deus, irmão, não é que Deus vai amaldiçoar, mas é que aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente, Ele está atraindo para a vida dele maldição. Nesse é um culto de missões, igreja. Como nós temos tratado o assunto missões. Como nós temos tratado o assunto missões. A cereja do bolo que a gente muitas vezes vê. O que eu estou fazendo é para o Senhor. Então, do jeito que eu estou fazendo, tá bom. Não é assim, irmãos. Nós precisamos urgentemente repensar. Oséias 4:6, no livro de Oséias capítulo 4, verso 6, a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, ao conhecermos a palavra de Deus, aprendemos e entendemos que não podemos fazer a obra do Senhor com displicência, fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Se você me assiste em casa ou vai me assistir daqui a alguns dias, vocês que estão aqui, eu quero perguntar uma coisa para você.
qual tem sido o tempo que nós temos dedicado às coisas de Deus e de que forma a gente tem feito isso. Irmãos, eu tenho dito que se eu pecar nessas coisas, meu pecado vai ser por excesso. Se eu pecar vai ser por tentar abraçar o mundo todo de uma só vez e não dar conta. Mas eu não quero pecar por negligência. Eu não quero pecar por omissão. Que se eu venho pecar, que seja por não dar conta, mesmo tentando fazer com todas as minhas forças, e como dizia a minha mamãe, abraçar o mundo inteiro com as mãos. Mas o Senhor não quer que a gente preste um serviço a Ele de qualquer maneira, porque Ele é um Deus de excelência. Amém? Aquele que serve ao Senhor da obra, seja um líder de célula, seja um jovem cristão na escola, seja você a única cristã naquele salão de beleza onde todo mundo está falando mal dos outros, seja você o único cristão no seu ambiente de trabalho, seja um missionário, seja um pastor, seja um bispo, seja quem for, aquele que faz a obra do Senhor de alguma forma, não há mais tempo para fazer isso com negligência, irmãos. Não há mais tempo para fazermos de qualquer jeito. Não há mais tempo para priorizar apenas as minhas coisas e esquecer que no final de tudo nada disso vai ficar. No final nada disso nós vamos levar. Então, se você é um cristão, um jovem evangélico em uma escola, se você é uma mulher cristã, que tipo de serviço nós temos prestado? O Senhor Jesus, quando está na casa de Marta e Maria, Ele recebendo o serviço das duas, mesmo assim Ele admoesta uma. Uma está dedicada à obra dEle, a outra está tentando trabalhar para Deus. E Deus não assina carteira de ninguém, irmãos. Não, eu estou trabalhando para o Senhor. Será que nós estamos fazendo mesmo o que Ele chamou para a gente fazer com excelência? Será que nós já entendemos que na grande seara de Deus todos nós somos obreiros? Na grande seara de Deus, eu e você que estamos aqui, todos nós somos obreiros, irmãos. O problema é que a gente quer continuar acreditando que nós somos apenas pessoas que vêm para os cultos dia de domingo. Que nós somos apenas pessoas que congregam, que cultuam, mas eu pergunto, até quando? Até quando isso? João capítulo 9, verso 4, abra sua Bíblia, por favor. João 9, 4. Convém, eu gosto da versão que diz convém, ou enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos a obra do Senhor enquanto era dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Irmãos, fazer a obra do Senhor nesse tempo é participar de uma guerra com bravura. Fazer a obra do Senhor nesse tempo é dizer que nós fazemos parte de um time que o Senhor conta com a gente. É trabalhar para Ele, mas da forma que Ele quer, é dar frutos. A gente acostumou a não fazer a obra do Senhor e ainda julgar os que fazem. Diga misericórdia. Nós não fazemos a obra do Senhor e ficamos julgando. Eu acho que aquele missionário lá tá bem, aquele outro não tá. Olha, aquele dali quer ir para os Estados Unidos. Rapaz, bom de se converter um missionário daquele. Aquele outro foi para a África, aquele dali é de Deus. Além de não fazermos, nos tornamos juiz da obra. Juiz daqueles que estão fazendo, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor nos chamou, cada um a seu modo.
Nem todos têm um chamado para estar aqui no púlpito. Eu nem sei se eu tenho, estou tentando descobrir. Mas lá, fazendo o que você faz, exercendo a sua função, a sua missão, como você tem se empenhado com a obra do Senhor. Irmãos, talvez eu esteja ouvindo outra voz nessa madrugada, não foi a voz de Deus, foi outra voz, talvez tenha sido. Mas então você ore ao Senhor e pergunte, para tirar sua dúvida: Senhor, o Senhor quer eu fazendo a tua obra relaxadamente? Tente fazer essa pergunta então para Deus, para saber se eu ouvi vozes ou se nós estamos no mesmo espírito. Qual tem sido o meu comportamento com relação às coisas de Deus? No livro de Jeremias chegou ao ponto de dizer: maldito aquele que faz a obra do Senhor dessa forma, aquele que não tem tratado com severidade quando tem que ser tratado. E tem alguns motivos pelos quais nós fazemos isso. Um deles é fazer a obra do Senhor por obrigação. A célula vai ser na minha casa, então eu sou obrigado mesmo, né, a receber o povo. Eu vou fingir que estou feliz e vou sorrir para todo mundo. Amém. Eu nem gosto de passar café, mas eu vou passar um café para aqueles crentes da igreja. Fazer obra por obrigação. Eu fui escalado. Ô irmão, me ajuda nessa. Ah, tá bom, já que fui chamado. Sabe, fazer a obra por obrigação. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 2, do 2 ao 5. Apocalipse 2, do 2 ao 5. E esse é um texto, irmãos, que me desperta demais, 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 demais. Apocalipse 2, do 2 ao 5. Conheça as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Uau! Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nós não podemos fazer a obra do Senhor por obrigação. Só quando alguém me escala, só quando alguém me pede para fazer, irmãos. Tem que ser algo voluntário. Qual é a prioridade que nós temos dado? Por exemplo, qual é a forma que você vai escolher o que você vai comer depois do culto? Você trabalhou, você é merecedor, você trabalhou. Mas qual é a forma que você vai responder ao pão, por exemplo? Algum de nós nunca desejou ir em outra nação, evangelizar. Quando fala de uma outra nação, misericórdia, Senhor, longe de mim isso. Tudo que a gente quer é uma casa própria no Newville, né, um dia. É uma chácara, uma fazenda, umas 3.000 cabeças de gado, né? É isso, se resume a isso. Então, a minha pergunta é: qual é a prioridade que você leu esse papel do PAN? Será que é a mesma que você vai ler o cardápio do restaurante que você vai depois do culto? Porque aqui a gente olha de um jeito, mas o cardápio, olha, essa picanha na chapa, ela está 180. Ah, isso é fichinha, uma picanha dessa vale a pena. E como eu disse, você trabalhou. Você é merecedor, vai lá e coma, chame o pastor. Mas qual a prioridade que a gente lê um papel como esse para mandar a oferta para uma nação? Isso fala sobre as nossas prioridades. A gente arruma a casa todinha, às vezes para receber um amigo ímpio, mas
se um vizinho estiver passando e precisando que você converse um pouco com ele, você diz: ô vizinho, a casa está suja. Qual é a prioridade que nós temos dado? Irmãos, não é possível fazer a obra do Senhor sem colocar o coração nisso. Se o meu coração não estiver lá, sem o coração na obra, sem amor, de qualquer jeito, não dá. Nem tente. Nós somos obrigados a fazer a obra do Senhor por causa do cargo, será que a gente ocupa? Se for isso, então não está bom. O reino de Deus não é uma empresa que o patrão diz: eu não quero que você me ame, eu quero que você trabalhe e traga lucro para a empresa. Não é assim. Deus diz: eu quero que você me ame e ame as minhas ovelhas. Eu quero que você me ame acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Uma empresa, você não precisa estar feliz com o que você faz, você só tem que trazer retorno. Você está ganhando salário, então traga retorno. Não faça a obra do Senhor por obrigação. Talvez algumas pessoas que vieram aqui hoje nunca mais retornem, porque vão achar essa palavra dura. Você que só é cristão na igreja, que só fala de Jesus quando tem alguém vendo. Você que só conta as coisas que Deus tem feito se for com o microfone. Você que só serve se tiver escalado. Não, alguém pode estar morrendo, mas eu não estou escalado. Ninguém botou meu nome numa escala. Você que só libera uma palavra se você estiver escalado. Você que só prioriza a vida espiritual se alguém estiver aplaudindo. Você que é negligente na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho, com a sua família. Você que tem pensado só nos bens materiais, em enriquecer, em juntar tesouro. A palavra do Senhor diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Então talvez algumas pessoas saiam daqui bravas, dizendo: essa pregação é dura demais, para que isso? E você saia e nunca mais volte. Mas meus irmãos, eu garanto, eu vou estar em paz, porque eu falei algo que o Senhor gritava ao meu espírito. Eu vou estar em paz, porque eu obedeci à voz de Deus. Nós não podemos mais aceitar ser excelentes em tudo para o mundo, entregar minhas primazias ao diabo e levar para Deus o que sobra, os restos, os trapos. Para causar numa festa chique, eu dou o melhor. Para um bazar, eu procuro aquilo que não presta mais, um bazar da igreja. Não há mais tempo para essas coisas. Obrigado, Mateus. Mateus, ele traz café para o pastor dele. Você não está fazendo relaxadamente a obra. Irmãos, café é um negócio que devia nem causar mal, né? Por que café causa mal se é uma coisa tão boa? Ó, sente o cheiro aí. A forma como a gente olha para a nossa casa, para os nossos filhos. Se eu achar que o meu filho precisa de um lar, mas eu entender que o filho do vizinho não precisa, tem algo errado no meu coração. Se eu achar que no dia da chuva, o que importa é que a minha casa não alague, ainda que a do vizinho ele esteja nadando. Nós somos um pessoal bem comunitário aqui no Bacuri. Graças a Deus, esse inverno não alagou, não é? Aqui. Graças a Deus. E não é porque a rua está aparecendo as crateras da lua que a gente não vai reconhecer as coisas boas que a prefeitura faz, né? Eles cavaram um pouco o Bacuri aqui e isso garantiu com que a água não transbordasse. Então tem coisas boas também. Claro que amanhã tem que ir na oficina lá e pagar 2.000 de suspensão no carro, né? Na moto. Mas meus irmãos, aqui, eu louvo a Deus, tem pessoas aqui dessa igreja
que quando chega essa época, vem quase morar aqui, a gente faz sopão aqui na igreja, os irmãos quase não dormem, doa coisa, a gente basta falar, olha, estamos precisando, e a gente começa a receber doação de alimento, colchão, vamos nas casas, e isso é extraordinário, é uma das épocas do ano que a gente pode ver assim, o que é ser a igreja primitiva, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, isso não pode se resumir ao extremo inverno, isso tem que acontecer durante todos os dias do ano. Eu não posso aceitar fazer uma compra de 500, R$1.000 no supermercado e ter um culto para doação de alimento e eu não sou capaz de trazer algo para a igreja. O alimento que vocês doaram mês passado chegou nas aldeias, chegou nos povos ribeirinhos. Algum de vocês nunca foi lá, mas a ação de vocês chegou naquele lugar, irmãos. Eu vi, eu entreguei pão em Moçambique, eu vi criança pegando um pão, comendo um pedacinho dele e guardando para o dia seguinte aquele pão. Eu vi criança pegando um copo de suco, bebendo um pouquinho, guardando o resto para levar para os irmãos deles. Mas a gente pega um papel como esse, lê, irmãos, às vezes embola, joga fora. Irmão, se você não consegue fazer, tem gente fazendo, mas não negligencie a obra de Deus, isso não é um papel comum, isso não são bandeiras comuns, não há mais tempo para negligenciar a obra do Senhor. Nós estamos em uma geração que as pessoas mal vêm para o culto. É comum nesse tempo perguntar, por que você não foi ao culto? Eu não estava me sentindo bem. Eu sou da época que quando eu não estou bem, aí é que eu vou para a igreja, aí é que eu busco o Senhor, aí é que eu peço oração. Nós vivemos um tempo onde eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Se eu não consigo nem cultuar como eu deveria, irmãos, o que dirá fazer a obra do Senhor, de forma que Ele se agrade? Se eu não consigo nem buscar para mim mesmo as coisas de Deus, quanto mais entregar para os outros. E talvez igual fazer por obrigação, ou pior que fazer por obrigação, é fazer reclamando. É fazer reclamando. Imagina você fazendo algo para Deus reclamando. Eu fico imaginando os anjos adorando a Deus e perguntando, já está bom, Senhor? Eu estou cansado. Está bom? Os anciãos, sabe? Santo, santo. Ei, mas faz hora que a gente canta. Dá uma folga. Não. Eles entenderam que aquilo ali é o que tem de melhor para fazer. Então eles fazem. Filipenses 4,14. Abra sua Bíblia, por favor. Coloca aqui. Todavia, ou apesar disso, vocês fizeram bem em tornar parte das minhas aflições, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Algumas reclamações são muito comuns. Naquela igreja só eu faço. Nessa família só tem eu, é? Você já viu aquela pessoa que a mãe pede para encher a garrafa d'água e ela diz, só tem eu? Lá em casa tem 2 buguelos, a Sara e o João. A gente distribui tarefas. Eles querem brincar com o cachorro o tempo todo, mas nenhum quer pegar o cocô, nenhum quer colocar a ração. Na hora que eu digo João ou o cocô no chão, é a vez da Sara. Sara é a vez do João. Eu digo, será que não é a minha vez não? Acho que é a minha vez, não é a vez de você não. Aliás, eu vou doar esse cachorro. Não, pai. Tem um casal da igreja que nos abençoou com um cachorro. Pensa no cachorro crente que trata a gente lá em casa.
Um filhotinho de cruz credo que tem lá em casa. Oi, irmão, mas a gente se apega, mesmo dando trabalho, né? Mas é comum escutar. Meu filho, o João tem que encher as garrafas d'água. Olha, está seca. Pai, por que eu? Não, tá bom, vou fazer outro filho para poder encher a garrafa d'água, tá? Já que você não quer. É comum escutar isso. Gente, vai ter a vigília, a gente está precisando de irmãos que nos ajude aqui para pegar a cadeira, colocar em cima do carro, para levar. Amém? Sem briga no grupo, um de cada vez se candidata. Cri. Mas para dizer, olha que vigília top, gostei, tudo com excelência. Tem muitos. Agora não adianta também fazer reclamando. Ei, foi eu que dirigi o culto, misericórdia, mas eu trabalho naquela igreja. Só tem minha casa para fazer essa célula. Só existe minha casa. Só eu que trago o quebra-gelo. No louvor só tem eu para ser escalado, na mídia só tenho mesa. Algumas reclamações, irmãos. Você sabia que assim como a adoração está para Deus, a murmuração está para o diabo? A gente às vezes vai fazer as coisas e pensa que está fazendo algo bom, mas não está. Vamos evangelizar, gente? Aleluia, glória a Deus. Chegou lá, tem lá 10 irmãos. Ei, cadê o fulano que não está aqui? Já começou errado. Não fazer a obra do Senhor relaxadamente é priorizar aquilo que Deus prioriza. Esse é um convite para que você priorize aquilo que Deus prioriza. É não priorizar as outras coisas, mas priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, a Bíblia diz, se você puder ler, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua e as demais coisas. Irmãos, chega de deixar o resto para Deus. Chega de ler a Bíblia só quando você não tem mais forças. Chega de doar só aquilo que não serve para mim. Chega de oferecer só as escórias para o Senhor. Será que nós temos pessoas ainda hoje nesse tempo capazes de derramar um unguento, só de entregar o melhor de nós, de vestir a melhor roupa para o Senhor, de entregar a nossa faculdade para o Senhor, de entregar os nossos dons para o Senhor, de se disponibilizar? Irmãos, o Senhor espera uma geração que não espere ser chamado, mas que se disponibilize, irmãos. Uma geração que não espera ser chamada, mas que se disponibilize. Se nós pais esperamos que nossos filhos façam as coisas sem a gente pedir, você acha que Deus não espera isso? Você acha que Deus não espera que nós façamos as coisas sem que Ele esteja dizendo, vai fazer? Já chega de deixar o resto para Deus. Deus não pode ser a última coisa, a última opção. Eu vou para a chácara, eu vou sair, eu vou almoçar, eu vou assistir jogo. Se der tempo, eu vou no culto, se der tempo. Se der tempo, eu vou orar pelo meu vizinho. Se der tempo, não. Ele é o dono do Kairos, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E se nós atentarmos demais para esse relógio, nós corremos o risco de não perceber o tic-tac de Deus, irmãos. E quando o tic-tac de Deus parar, e quando o relógio do Senhor disser que chegou o fim, mostre-me tuas mãos. Senhor, eu fiz essa obrinha aqui. É uma obrinha porque eu trabalhava muito, então foi uma obrinha, não é nem uma obrona, nem uma obra, é uma obrinha. Sabe, Senhor, eu não cheguei a ganhar ninguém para Ti, porque o Senhor sabe, né? Minha vida era corrida. Cadê meu menino? Oh, meu Deus.
Chega de fazer de qualquer jeito. Chega de ter dinheiro para tudo, mas para as coisas de Deus, na hora de um crepe que é para ajudar a mídia. Ô irmão, tem como abençoar não, porque eu estou mal das pernas. Chega da gente priorizar tudo quanto é coisa. E você não está errado em priorizar a sua casa, em juntar dinheiro. Você não está errado em ter o melhor. Mas meus irmãos, tenha tudo isso, mas trate a obra do Senhor com mais excelência ainda. Trate as coisas de Deus com mais excelência ainda. Porque no final de tudo, se tudo que for te tomado, diga como Jó disse no livro de Jó, capítulo 40. Vamos abrir lá para você não achar que eu estou inventando. Jó 42. Jó capítulo 42. Pastor, se eu fazer as coisas de Deus, eu vou negligenciar a minha casa. Não, não, se você fizer as coisas de Deus, Ele vai acrescentar muito mais, Ele vai te honrar muito mais, Ele vai te ajudar a administrar muito melhor. As coisas de Deus nunca tomou marido de ninguém, nunca tomou esposa de ninguém, nunca tomou filho de ninguém. Nós é que metemos os pés pelas mãos e que fazemos as coisas de forma errada, irmãos. Jó então pôde dizer, no capítulo 42, verso 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te fazer um convite. No livro de Levíticos, capítulo 10, verso 1 e 2, a Bíblia fala de Nadab e Abiú, filhos do grande Arão, sacerdote. Eles trouxeram fogo estranho. Se vocês puderem colocar Levítico, verso 10, 1 e 2, por favor. Levíticos 10, 1 e 2. A Bíblia vai falar de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que Deus não tinha ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Diga misericórdia. Irmãos, nunca mais diga, é para Deus mesmo, então vai ser do jeito que dá mesmo. Você já viu quanta gente brinca nesse tempo? Vamos orar pelo almoço. Ah, orar para quê? Já está abençoado. A gente criou tanta mania que tem diminuído o tempo com Deus. Já não ora de manhã, já não ora de tarde, já não ora no almoço. Vamos orar, irmãos, aqui na nossa célula. Não bota o irmão não, que ele ora muito. Nós temos diminuído demais as coisas de Deus e negligenciado demais. Já passou do tempo de dizer essas coisas. É para Deus, faz de qualquer jeito. Não. Se é para Deus, ofereça o teu melhor, criatura. Se é para Deus, dê o máximo de você. Se você está numa colheita, quem vai receber os frutos dessa colheita é o teu Pai. A gente tem colhido como se estivesse na roça de estranhos. A gente tem colhido como se estivesse na colheita de estranhos. Essa colheita vai beneficiar o teu Pai, é para a glória do teu Pai. Essa colheita é o teu Pai que está sendo beneficiado, então não faça essa colheita de qualquer jeito. Chega de dizer que Deus entende, que Deus aceita, que Deus perdoa, irmãos. Isso, na verdade, nada mais é do que uma demonstração de falta de conhecimento sobre o Deus que você serve. Façamos a obra do Senhor com o nosso melhor e enquanto há tempo, porque a noite vem que não se pode trabalhar. Afastemos de nós a maldição de fazer a obra do Senhor de forma deliberada ou de qualquer maneira, irmãos. Encontre tempo.
Se tem alguém perto de você, na tua casa, na tua família, reclamando que você não tem tido tempo para as coisas de Deus. Se uma pessoa tem reclamado, imagina o que Deus tem pensado sobre isso. Imagina o que Deus tem falado sobre isso. Analise durante essa semana. Analise durante essa semana o que você tem entregado para Deus. Alguns de vós talvez tenham que desinstalar o TikTok. Alguns aqui talvez tenham que desinstalar o Instagram ou fazer uma abstenção por um tempo. Talvez tenham que sair de alguns grupos. Mas irmão, se eu estou fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito, porque as outras coisas têm roubado meu tempo. Se eu fico até meia-noite, 3 da manhã em computador, em jogos, em rede social, mas em uma vigília eu não paro de perguntar que hora acaba. Eu tenho que me perguntar onde está o meu coração e onde estão os meus valores. Recentemente o que as pessoas mais dizem é: pastor, vigia, o senhor tem que descansar. E apesar de ser uma verdade, eu tenho que vigiar mesmo. Eu louvo a Deus porque eu não estou escutando o contrário. É bom fazer alguma coisa, pastor. O senhor está tendo folga demais. Se tem pessoas me mandando descansar, então ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Como você tem investido o teu tempo? Como você tem dedicado os teus dias? Quantos dos teus preciosos cabelos você tem perdido por causa de vidas? Do nosso precioso tempo, quanto do nosso dinheiro tem sido para missões, para abençoar vidas? Quanto da nossa despensa tem sido para ajudar aqueles que têm fome? Eu quero orar com vocês no nome de Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Sabe, Jesus, nos perdoa pelos nossos olhos cegos para não ver o que o Senhor quer que nós possamos ver. Nos perdoa por uma obra relaxada. Nos perdoa por fazer a obra de qualquer jeito. Nos perdoa por entregar o que restou, o que sobrou para o Senhor. Nos ajuda a mudar nossas prioridades, Jesus. Faça uma oração sincera ao Senhor. Faça uma oração sincera ao Senhor nessa noite. Meu Deus, eu sei que ainda há tempo. Desperta, Senhor.